Meus melhores cumprimentos a todos que mais uma vez participam desta nossa série Registros sobre Registros, que vai agora para o seu número 424. Agradeço o apoio que concedem a esta nossa série os amigos que são meus confrades e minhas confreiras na Academia Paranaense de Direito Notarial e Registral, bem como agradeço o apoio da Anoreg do Paraná, apoio dos integrantes dessa entidade paranaense, de sua diretoria, o que faço em nome do presidente Matheus Afonso Viro da Silva. Muito bem. Na exposição de hoje vamos começar o tratamento do tema do averbamento da extinção de legitimação de posse, matéria que vem tratada no item 27 do inciso 2º do artigo 167 da Lei 6.015, inciso esse que reúne os títulos averbáveis do ofício imobiliário, tal como estão previstos na legislação de registros públicos, o que não exclui a possibilidade de outros títulos suscetíveis de averbação com indicação em leis extravagantes da Lei de Registros Públicos. Bom, essa extinção da legitimação de posse é averbável no ofício imobiliário exatamente porque ela se remete a um anterior registro da legitimação possessória, ou seja, tem um caráter secundário, tanto do ponto de vista lógico quanto do ponto de vista cronológico, é porque há um registro anterior que se justifica a averbação da extinção da legitimação possessória no registro imobiliário. Já tivemos há algum tempo ocasião para tratar do instituto da legitimação de posse. E quando assim fizemos, recordo-me bem que me chamou muita atenção, e isto se indicou de maneira relevante na exposição que se fez à altura, de uma observação muito interessante feita por Vitor Frederico Kimpel, que é meu colega aqui na Magistratura de São Paulo, e de Carla Modena Ferrari, que é uma registradora aqui paulista. Porque ambos, num livro, no volume 5º, acho que é o tomo 1º do volume 5º do Tratado Notarial Registral, que ambos escreveram, fazem a observação de que o Instituto da Legitimação Possessória é um instituto tipicamente brasileiro, isso é uma matéria que poderia ser discutida, e eu próprio, de certo modo, implicitei uma certa reserva quanto a essa referência, exatamente porque, e aqui é o ponto que eu me ponho de pleno acordo com a observação desses autores, muito interessante, volto a dizer, no sentido de que esse instituto está intimamente relacionado à forma de ocupação do território nacional. Esse é o tema. Então, eles, enfim, apontaram muito bem a circunstância de que a legitimação de posse possui uma vinculação histórica com a ocupação do solo brasileiro. E é exatamente por isso que eu de certo modo, como eu disse, deixei implicitada uma certa objeção a essa referência de que é um instituto tipicamente brasileiro. Provavelmente porque nós devemos considerá-lo como já tipicamente português. E só nesse sentido se pode dizer que é expansivamente brasileiro. De fato, a referida forma de ocupação no território brasileiro pelo conquistador português foi a do regime de sesmarias. E aos sesmeiros se impunham, além dos deveres de caráter fiscal, deveres tributários, 3 condições: fazer moradia habitual na área ocupada, demarcá-la, e aqui é o ponto mais relevante que nós temos a indicar, colonizá-la, ou seja, havia o dever de colonizar a terra ocupada. Ora, como já havíamos antecipado antes mesmo dessa exposição sobre a legitimação de posse,
esse regime de sesmarias derivava da prática das chamadas presúrias, a cujo respeito é importante reiterarmos aqui algumas ideias. Vamos novamente voltar ao tema das presúrias, indicando alguma nova perspectiva e reiterando alguns pontos, porque a repetição aqui é importante para que nós pensemos efetivamente, meditemos efetivamente sobre a importância desse instituto e a razão de ser da legitimação de posse, que, enfim, é, de algum modo, a herdeira dessa prática hispânica, que começa ainda na alta medieval. Bom, depois de algum tempo permanecer sob o domínio do povo celtibero, o território de Portugal, que praticamente pode-se dizer que é o mesmo de hoje, porque a configuração geográfica de Portugal, as suas fronteiras, são fronteiras marítimas na maior parte, portanto não são alteráveis por tratados humanos nem nada, e são, na parte terrestre, fronteiras com o rio, portanto perfeitamente natural, o Rio Minho, e com muitas serras no lado leste da terra portuguesa. Portanto, fronteiras naturais. De maneira que Portugal tem hoje, basicamente, a configuração que teve desde os seus primórdios, ainda que não fosse considerado uma terra autônoma, que estivesse ligado ao Reino das Astúrias, por exemplo, como esteve durante muito tempo, ao Reino de Leão. O fato é que Portugal possuía a altura já ao tempo da ocupação celtibera, ou se quiserem, celtibérica, a mesma configuração geográfica que possui hoje. Entre 218 a.C. e 410, portanto, num espaço de cerca de 600 anos, esse território foi ocupado pelos romanos. Em 410, o território, por sua vez, foi objeto da invasão de um povo germânico, o povo dos suevos, que ali permaneceu de 410 a 585. E em 585, outro povo germano ocupou a Península Ibérica. Foram os visigodos que ali se instalaram e permaneceram até 711. No ano 711, houve a célebre Batalha de Guadalete. Guadalete é o nome de um rio, na Andaluzia, no sul da Espanha, perto do que hoje é a cidade de Cádiz. E os muçulmanos, estão liderados por Tariq, venceram nessa Batalha de Guadalete os visigodos que estavam sob o comando de seu último rei, Dom Rodrigo. 3 anos depois, em 714, praticamente os muçulmanos haviam dominado a Península Ibérica. O que havia restado do domínio anterior, do domínio visigótico, era uma pequena região nos Montes Cantábricos. Isso até me lembra aqui aquela obra muito interessante, Asterix, em que apenas a Gália ficou à margem do domínio romano. Aqui apenas os Montes Cantábricos, uma pequena porção ali perto dos Montes Cantábricos, é que ficou a salvo do domínio muçulmano. O fato é que os muçulmanos também se expandiram, foram lá para Sicília, foram para Sardenha, foram para Grécia, foram para Jerusalém e continuaram dominando a Península Ibérica. E esse avanço islâmico, sobretudo na Europa, deteve-se no ano de 732, quando se deu a Batalha de Poitiers, ou Batalha de Tours, vencida pelas tropas francesas que estavam sob o comando daquele que se pode dizer, hoje nós poderíamos dizer,
primeiro-ministro, por assim dizer. Se era um mordomo palaciano, ou, se quisermos, um prefeito palaciano, o maire, chamado maire de Palais, que era Carlos Martel, que não era rei. Não era rei. Bom, o fato é que com essa derrota de Poitiers, os muçulmanos também passaram a retroceder do norte da Península Ibérica, onde já haviam sido derrotados no ano 718, portanto, bem antes dessa derrota na Batalha de Poitiers ou de Tours, quando perderam o enfrentamento com as tropas visigóticas cristãs, que estavam lideradas por Pelágio, grande herói da Batalha de Covadonga. De maneira que, então, a partir de 732, mais efetivamente começa um período que se chamou de Reconquista Cristã. E consistia na recuperação, inicialmente, da Galiza, ou Galícia, como se fala também aqui no Brasil. Em Portugal se fala mais Galiza. E também da região já abaixo da Galiza, do Minho, entre o Minho e o Douro, que é a chamada região interaminense. Essa região interaminense, ela tem uma importância muito destacada, muito vultosa para a civilização portuguesa, e incluído o Brasil e outros países lusófonos, ou seja, falantes do idioma português, porque essa é a região considerada propícia para a língua portuguesa exemplar, a língua portuguesa modelar, é a língua interaminense, que se formou entre o Minho e o Douro. Cada país tem, quando o seu idioma está sujeito a algumas formulações, alguns matizes, às vezes mesmo algumas variações dialetais, tem uma língua exemplar. Por exemplo, a Itália. Sem embargo da grande contribuição de Dante Alighieri para a língua italiana, a língua unificada da Itália é um dialeto toscano, portanto um dialeto da região toscana, que no fundo terminou por ser codificado com a obra desse grande autor italiano, desse grande escritor italiano, que foi Alessandro Manzoni. Manzoni é autor de uma obra que eu várias vezes tenho referido aqui como sugestão para... Eu creio mesmo que se trata de uma leitura imperdível para todos, que é o livro I Promessi Sposi, Os Noivos, de Alessandro Manzoni. Bom, o fato é que a Reconquista foi uma recristianização religiosa e cultural, isso no ponto de vista imaterial. Mas no aspecto material, essa reconquista ou recristianização traduz-se como o recobro de territórios que haviam sido dominados pelos árabes. Então, o primeiro sentido dessa recuperação territorial, no plano material, é a isso que se chama de presúria. Tanto a ação de recobro das terras hispânicas espoliadas pela invasão islâmica, que vai durar, em rigor, essa reconquista e as presúrias vão durar até o ano de 1492. São muitos e muitos séculos de domínio muçulmano, já não em toda a Península Ibérica, mas em boa parte dela. Mas presúria não é só a ação, não é só a atividade recuperadora das terras hispânicas subtraídas dos visigodos, mas é, sobretudo, também o objeto dessa ação, ou seja, as próprias terras são chamadas de presúrias. Ou seja, presúria é tanto a ação quanto o objeto material dessa ação. Eram, pois, as presúrias, nesse segundo significado que eu estou apontando, as áreas geográficas retomadas dos árabes. As áreas da Península Ibérica retomadas dos árabes. E que foram, assim, incorporadas à potestade vitoriosa, que era, até o ano de 910, a do reino das Astúrias. E, a partir daí, adiante, isso, em virtude da divisão do reino das Astúrias, passa a ser potestade do reino de Leão,
que tem, e isso é importante dizer, tanto a Galiza quanto um condado que já em 868 passou a existir e que se chamou Condado Portucalense. Exatamente as terras retomadas dos islâmicos e que estavam situadas entre o Rio Minho e o Rio Douro, portanto ao norte de Portugal. E que foi entregue inicialmente a título hereditário, era um território condal, portanto entregue a um conde que administrava esse território, foi entregue inicialmente a Vímara Pérez, um nobre português, nascido na cidade de Guimarães. Por isso, já por esse primeiro sentido, Guimarães é tido como o berço de Portugal. E mais ainda será assim considerado porque em Guimarães houve a grande vitória que posteriormente ocorrerá, isso já no século XII, com Dom Afonso Henriques, que é considerado o grande fundador da terra portuguesa. Bom, então o primeiro condado portucalense nasce em 868 e nasce já sob a forma de presúrias. Note-se que ao tempo ainda desse primeiro condado portucalense, a presúria que era chamada de condado portucalense, entre o Minho e o Douro, se estendeu até Coimbra. Portanto, se dizia que esse condado, com a sua expansão, ia do Minho ao rio Mondego, que passa ali para o Coimbra e vai até despejar-se no Oceano Atlântico, ali na cidade de Figueira da Foz. Na verdade, é Figueira da Foz do Mondego. Bom, esse primeiro condado durou até 1071. Em 1071 houve uma tentativa de libertar-se do jugo do rei de Leão e o conde de então tornar-se o administrador soberano da área, criar-se um reino, na verdade. O rei, que era Dom Afonso VI, não concordou com isso, retomou a administração do condado portucalense, que então deixa de ser condado para ser administrado pelo governo central de Leão. Mas, alguns anos depois, uns 20 e tantos anos depois, o rei Dom Afonso VI de Leão entrega essa área à administração de um outro conde, o conde Raimundo de Borgonha, que era seu genro, casado com a sua filha legítima, Dona Urraca. Entregou a ele tanto o condado portucalense, que era a terra entre o Minho e o Douro, e que já se estendera até o Mondego, mas também a Galiza. Bom, então aí temos o segundo condado portucalense. Só que esse condado tampouco teve êxito sob a gestão de Dom Raimundo de Borgonha, do conde Raimundo de Borgonha, porque ele teve alguns insucessos militares nas proximidades de Lisboa. O sogro não gostou, destituiu da governança e deu o condado em dote. Aí então virou um terceiro condado portucalense. Deu em dote a um primo de Raimundo de Borgonha, o conde Henrique de Borgonha, que vem a ser o pai de Dom Afonso Henriques, fundador de Portugal. O conde Henrique de Borgonha era casado com uma filha bastarda, uma filha ilegítima de Dom Afonso VI, Dona Teresa de Leão. Bom, o que eu quero aqui considerar, na sequência, é que esse condado, e esse condado também expandido, era resultado de presúrias, ou seja, tanto derivava de reconquistas de terras possuídas pelos árabes, mas igualmente aquelas próprias terras eram chamadas de presúrias. Mas havia algo mais. A presúria dava a possibilidade de transferência do imóvel. Os condes podiam transferir porções de seus imóveis a outros, isso tinha uma disponibilidade. De certo modo, a presúria era também algo que dava um título dominial, ainda para os condes. Podemos ver, por exemplo, que ao tempo do condado portucalense, do segundo condado portucalense, a dona
aliás, já do terceiro, perdão, condado portucalense, a viúva de Dom Henrique de Borgonha, do conde Henrique de Borgonha, doou imóveis entre 1122 e 1128 para a instalação de ordens militares no condado portucalense. As ordens dos hospitalários e a famosa ordem dos templários. Mais à frente nós veremos também terras resultantes de presúrias serem doadas. Vamos aqui pegar um exemplo. Dom João I, mestre de Avis, doou 3 condados a uma só pessoa, que se tornou a pessoa mais rica de Portugal. O grande condestável lusitano, que foi Dom Nuno Álvares Pereira, que a um só tempo era conde de Arraiolos, de Barcelos e de Ourém. Isso tudo era objeto de presúrias e que eram, portanto, davam ensejos à doação em favor de alguns beneficiários. Portanto, eis aqui, no fundo, a ideia que se vai reencontrar com a legitimação de posse. Mas eu, antes de prosseguir nessa linha, e vou fazê-lo nas próximas exposições, para retomar a consideração da legitimação de posse e aprofundar um pouco essa ideia das presúrias, eu quero abrir aqui um parêntese para que nós não incorramos no risco do anacronismo. Ou seja, de ter uma visão, apanhar uma visão atual, portanto, uma visão valorativa, uma perspectiva que se diz sincrônica dos nossos tempos, recuando essa posição para, com esses critérios, avaliar fatos históricos passados. Recentemente, um trabalho com o título Dificuldades para o Estudo da Idade Média, foi um trabalho que se apresentou no curso de História, ministrado pelo Centro Universitário Católico Ítalo-Brasileiro, e um trabalho escrito pelo professor, aliás, muito competente professor, Armando Alexandre dos Santos. E o professor Armando dos Santos reportou-se nesse trabalho a uma afirmação do grande historiador que foi Lucien Febvre. É interessante porque essa afirmação do Lucien Febvre é referida e encontrada frequentemente nos meios acadêmicos brasileiros, em alguns escritos, etc., num modo simplificado, como se ele tivesse dito o seguinte: o anacronismo é o pecado mortal do historiador. O anacronismo é o pecado mortal do historiador. Isso é o que se diz que teria sido a frase de Lucien Febvre. Muito raramente a citação é feita, entretanto, de modo completo e correto. E essa citação foi muito bem reproduzida pelo professor Armando Alexandre dos Santos, que se remete a uma obra escrita por Febvre, publicada em 1942, sobre François Rabelais. E ele, ao introduzir a análise da religiosidade de Rabelais no contexto do panorama do século XVI, nosso autor, Lucien Febvre, indicou a grande dificuldade que havia de o tema ser adequadamente compreendido, com a seguinte frase que eu vou ler aqui. Eu vou traduzir livremente isto. O problema que se trata de resolver é estabelecer com exatidão a série de cuidados que devem ser tomados para ser evitado o pecado dos pecados, o mais imperdoável dos pecados, o anacronismo. Então ele não fala pecado mortal, ele fala le péché des péchés, le péché des péchés, o pecado dos pecados. E claro, pode-se dizer que o pecado dos pecados é um pecado mortal. Não estará mal a simplificação, mas não era a indicação, digamos, literal, textual, fiel do pensamento, da afirmação de Lucien Febvre. Essa afirmação está no livro Les problèmes de l'incroyance au VIe siècle, La religion de Rabelais. Sobre a religião de Rabelais, portanto, problema
descrença no século XVI. Bom, mas o senhor se pergunta, por que tocamos aqui nesse tópico do anacronismo? Nesse momento, tratamos da presúria e vamos cuidar do anacronismo. Pelo seguinte motivo, eu observei que uma das razões ou das condições impostas ao sesmeiro para a titularidade das terras que poderiam ocupar era exatamente da colonização da área. E é preciso entender o que era essa colonização. Hoje, frequentemente criticada, objetada, enfim, demolida, erodida, como quer que seja, e algumas, na maior parte das vezes, sem razão. Sem razão. Queria lembrar que até depois da Segunda Guerra Mundial, que foi de 1939 a 1945, essa guerra, não é? Entendia-se de maneira predominante que era um dever das grandes potências mundiais ensinar e instituir a civilização nos povos menos favorecidos. Portanto, isso que hoje se diz, a colonização, estão tomando apenas as riquezas dos povos, etc., etc., nós sabemos como é isso. Era, até o final da Segunda Guerra, aliás, depois da Segunda Guerra Mundial ainda, era tido como um dever. Os ingleses, os franceses, os alemães, os belgas, os americanos, os portugueses tinham o dever de ensinar e instituir a civilização nos povos menos favorecidos. Aí se abandona a palavra civilização, se passa a falar em colonização, se passa a cogitar de submetimento, pura e simplesmente de submetimento material. Ora, é preciso que se admita, e é de admitir mesmo, não será o momento aqui de cuidar disso de maneira pontual, que houve situações como essas. Algumas dessas grandes potências efetivamente submeteram a regimes quase de escravidão, para não dizer que de escravidão, a alguns povos que deveriam civilizar. Então aqui é preciso diferenciar os modos com que essas várias potências se conduziram na tarefa ou missão, segundo o caso, que haveria de ser civilizacional e não de mera colonização econômica. De maneira que seria anacrônico para o primeiro, esse é o ponto, impugnar, sem mais, uma praxis política adotada segundo o comum entendimento da época, de maneira que retrocedêssemos o critério que hoje se afirma com muita frequência, para distorcer a tarefa civilizadora, reduzida à ideia de submetimento político e econômico. Se de fato, e houve mesmo, eu acabo de dizer isso, muitas injustas atitudes no exercício dessa tarefa de civilizar, isso não pode imputar-se, entretanto, à essência da atuação dos conquistadores hispânicos, que então estavam revestidos de um sentido missional, de missão, consequente em muito da luta que os povos hispânicos tiveram por largos 8 séculos contra os invasores da Península Ibérica. E trataram sempre, isso foi muito bem sintetizado por Luís de Camões, de unir a expansão imperial à conversão religiosa. Há uma passagem dos Lusíadas, uma conhecida passagem dos Lusíadas, em que o grande poeta da nossa língua portuguesa, Camões, dizia: e também as memórias gloriosas daqueles reis que foram dilatando a fé, o império e as terras viciosas. As memórias gloriosas daqueles reis que foram dilatando a fé, o império e as terras viciosas. Isso é uma passagem que está ainda no primeiro canto dos Lusíadas. Bom, para fechar o parêntese que abrimos aqui a respeito dessa matéria, eu queria citar o que disse a propósito um grande intelectual português, José Saramago, contemporâneo, pois. José Saramago, como é sabido, foi uma figura importante do Partido Comunista de Portugal. Portanto, bastante insuspeito de defender o tema
da expansão do cristianismo. Pois bem, Saramago criticou os que buscam afastar as consequências de um fato histórico, tal da chegada dos portugueses e espanhóis ao território americano, com as características que esses conquistadores tiveram. E ele salienta o seguinte, vou ler aqui, era a proposta da comemoração do Dia da América, a descoberta da América, de outubro, 12 de outubro. Diz ele o seguinte: uma data tão importante na história da humanidade, a da descoberta da América, surpreende que possa conduzir a reivindicações, não direi ridículas, mas impossíveis de serem levadas a sério. Olha que interessante. Portanto, reivindicações, diz ele, não direi ridículas, mas impossíveis de serem levadas a sério. Esse texto está citado num livro, na verdade é um artigo, estudo, escrito por Silvio Edmundo Elia e que foi reproduzido numa obra coletiva. O título do artigo é Portugal nos Descobrimentos. E esse autor, Silvio Edmundo Elia, foi um grande filólogo português, brasileiro, nascido no Rio de Janeiro, viveu no século passado, morreu no final do século passado, acho que em 1997, 98. Filólogo, escritor, gramático, autor de grandes estudos do idioma português. E ele é que citou esta passagem muito interessante de José Saramago. E que confirma, enfim, de maneira insuspeita aquilo que dissemos sobre a importância da civilização portuguesa no Brasil. Mas nós vamos prosseguir na próxima exposição, já na próxima semana, continuando nesse tema das presúrias e da legitimação de posse, até chegarmos a preparar todo o andaime relativo à extinção da legitimação de posse e seu averbamento no ofício imobiliário. Por agora, muito obrigado a todos. Eu peço desculpas pela extensão um pouco maior da explanação de hoje e que Deus nos proteja e nos permita reencontrar-nos na próxima semana. Muito obrigado.